Este ano, o Estado deu início a novos contratos de concessões para as rodovias. Na macro-região, houve empresa nova no comando e renovação de acordo com o grupo que já atuava. O que não faltou até agora foi polêmica. As motos passaram a ter que pagar pedágio. O desconto oferecido aos demais veículos não foi tão grande e já passou por reajuste. Algumas praças estão adotando placas, o que tem gerado filas com horas de espera. Enquanto isso, entidades esperam resposta sobre o desejo de instalar o sistema ponto a ponto com cobrança proporcional ao trecho percorrido. Em tempo de crise duradoura, a pergunta que fica é: os pedágios da nossa macro-região colaboram ou atrapalham a integração das nossas cidades? Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o representante da Convention Visitors Bureau, Márcio Santiago. Em Araraquara, o professor de Administração Pública, Gustavo Matar. E em Sertãozinho, o presidente do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, Aparecido Luiz. Começar aqui por Ribeirão Preto com o Márcio Santiago. Márcio, a região abastece Ribeirão Preto, que é um lugar para turismo de negócio, eventos e o comércio. Essa presença do pedágio caro para a nossa região traz dificuldades para a economia de Ribeirão? Boa tarde a você. Boa tarde, ouvintes. Bom, é claro que prejudica, né? Governos, de uma maneira geral, gerem o teu recurso de maneira equivocada e quem paga a conta é sempre o contribuinte. E a nossa região, como sede, no caso do Ribeirão, a sede regional, ela fica prejudicada, não só a cidade, mas toda a região, por conta de que todo esse custo é colocado na planilha de orçamentos de quem necessita fazer essas locomoções aí periódicas, né? Ou vir aqui buscar algum trabalho, ou serviços, ou comprar no comércio, ou saúde, enfim, tudo isso aí impacta no custo de quem necessita de fazer esses deslocamentos. Obviamente que isso é muito ruim para a integração que a gente deseja, né? Eu acredito que sim, que isso deveria ser revisto. Infelizmente, esses contratos de concessão são sempre feitos de maneira muito, não vou dizer as escondidas, mas sempre de maneira muito seletiva. A população não fica sabendo aonde vão os recursos, para onde vão e como estão sendo feitos toda essa arrecadação que a população é obrigada a contribuir de maneira sistemática, né? Vou Araraquara agora, Gustavo Matar, ele que é professor de Administração Pública da Unesp. Professor, uma coisa que está chamando a atenção, eu gostaria também de entender, por que, afinal de contas, é tão difícil fazer uma cobrança proporcional, sistema ponto a ponto? A quem interessa não fazer? Boa tarde ao senhor. Olá, boa tarde. Realmente esse é um tema muito interessante, né? Por que é cobrado? Às vezes a pessoa atravessou de uma cidade a outra e paga o mesmo tanto que outra pessoa que está viajando faz um bom tempo vai pagar, né? Então é um sistema que ele realmente é desproporcional. Hoje a gente não tem uma tecnologia, eu acredito, que consiga fazer esse tipo de cobrança de uma maneira eficaz, né? Tem alguns candidatos aí a governador do estado de São Paulo que propuseram em colocar um tag em todos os carros, né? Esse dispositivo que quando passa no pedágio a pessoa não precisa parar. Então no próprio licenciamento cada carro teria ali um dispositivo desse que conseguiria fazer então uma métrica de quanto que essa pessoa andou, né? De qual foi a distância percorrida. Aí surge outro ponto importante também. Por um lado, você está cobrando de uma maneira mais justa, você está fiscalizando melhor esses veículos, se eles estão realmente legalizados, se não tem nenhum veículo roubado e tudo mais, né? Em alguns pontos de checagem. Mas você diminui também aí nesse caso específico a individualidade do cidadão, né?
aquele direito dele, do Estado não saber de onde que ele está vindo e para onde que ele está indo, né? Então você vai ter, se isso estiver na mão de um governo autoritário, você corre um certo risco, né? Quando você tem esse tipo de informação, tá? Outro ponto interessante também em relação à concessão de pedágios é que o modelo, ele surgiu em 98, né? O Estado de São Paulo aplicou muito o modelo de concessão para pedágios e o modelo funcionou. A gente pode dizer que nesse período a gente tem estradas melhores, mais seguras, né? E por que o governo não consegue fazer? Se a iniciativa privada faz de uma maneira eficaz, eficiente, né? Com lucro, por que o governo não consegue fazer? Então, nesse momento que está vencendo várias concessões, é o momento de se perguntar qual que é o novo modelo que a gente precisa em relação à concessão de pedágio. Será que não está na hora de retomar esses pedágios para o Estado, né? Porque naquele primeiro momento você necessitava de um investimento forte, né? Que o Estado não tinha e de uma expertise também que naquele momento não existia. Uma tecnologia que o Estado não possuía. Agora que a gente tem isso, que tem essas estradas, será que no momento de pensar em outros modelos, por exemplo, o famoso PPP, parceria público-privada, né? Será que o usuário precisa pagar a conta toda? O governo não pode pagar parte desses pedágios, tá? Então, é isso que tem que acontecer. E 4P, né? Parceria público-privada com a população atuando junto. Eu vou agora até Sertãozinho, Aparecido Luiz, presidente do SEISI. Aparecido, afinal de contas, pedágio caro, dificuldades para todo mundo, dificuldades para quem usa a estrada com carro, para quem usa com caminhão. Qual é a saída que vocês podem propor para arrumar esta situação? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao Vicente, a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o custo Brasil já inviabiliza as nossas exportações. Estamos apanhando aí dos países que não têm essa sobretaxação para a produção, para a escoação aí de suas mercadorias prontas. E de um modo muito especial para a nossa macro-região, nós precisamos trazer a matéria-prima aqui para as indústrias de base e isto impacta muito o valor que se paga do pedágio. Nós estamos também aí na expectativa deste ponto a ponto, mas na verdade o que acontece são outros inconvenientes, como a própria cobrança aí das motos, que também são um meio de transporte. Os motoboys vão repassando esse custo para as indústrias, para o comércio. Então, Roberto, fica realmente inviável, em certo momento, você levar o teu produto até o porto, principalmente nas regiões portuárias, onde os pedágios, as praças de pedágio são muito mais caras. Para você ter uma ideia, se nós usássemos aí 10 carretas diárias no final do ano, ela chegando até Santos, no final do ano ela impactaria no valor de R$2.800.000 só de pedágio. 10% do custo do transporte é voltado para o pedágio. E realmente esse custo Brasil, com estes pedágios e ainda mais aumento de preço e aumento de novas concessões, vai ficando cada vez mais inviável. Este custo-benefício, rodovia boa, mas pedágio caro, a gente precisa rever isso aí. Ribeirão Preto, volto a conversar com o Márcio Santiago. Márcio, para a gente entender, por que o pedágio, subindo da maneira que sobe, com o discurso de que, olha, é por um ano, a estrada melhorou muito, você tem agora bons acostamentos, telefone para pedir socorro, enfim, uma porção de coisa que vai dourando uma pílula. E nós sabemos que não é bem assim, que a gente gasta muito para usar essas rodovias. Qual que seria uma alternativa para quem mora na nossa macro-região, na hora de se deslocar de uma cidade para Ribeirão, de Ribeirão para outra cidade? Por um exemplo, o que fazer se a gente tivesse uma ferrovia, se a gente tivesse um avião para ir um pouco mais longe? Essas coisas poderiam ajudar?
Com certeza poderiam ajudar muito, sim. O fato é básico, né? A questão da gestão pública é sempre o calcanhar de Aquiles, né? Uma boa gestão não precisaria de pedágio, entendeu? Quer dizer, um bom gasto público, uma gestão eficaz, com gente competente no governo, etc., não haveria necessidade de ter mais um tributo para cair nas costas do contribuinte que já está muito sacrificado, né? O brasileiro é um ser, sabe, fenomenal, porque consegue sobreviver toda essa carga tributária, e sendo que você teria outras alternativas, né? Quer dizer, e com certeza passaria por isso. O transporte ferroviário, o transporte público, de maneira geral, no país é muito precário, né? E o transporte ferroviário, que é um grande indutor, e todo mundo sabe que isso é barato. O transporte o aéreo está muito caro ainda, porque o consumo da gasolina, o QAV, que é o querosene de aviação, impacta quase 40% na tua planilha de custos. Quer dizer, poderia tudo isso, como o professor aí comentou, um amigo aí, de que realmente o custo do Brasil acaba impactando nisso. Quer dizer, acho que tudo passa, Roberto, pela questão da gestão mesmo, entendeu? Se você tem um pedágio, quer dizer, o que ele colabora? Eu acho que o retorno que a gente tem, sem dúvida que as estradas melhoraram, isso ninguém discute, mas eu acho que o recurso que se arrecada, o benefício que a gente tem de retorno é muito pequeno em relação a tudo aquilo que a gente paga, entendeu? Então, assim, eu vejo que passa tudo pela questão da gestão. Se nós tivéssemos uma boa gestão, não precisaríamos ter nada de pedágio, né? Porque acaba impactando no custo dos produtos, no transporte, no deslocamento, como já foi colocado aqui. Quer dizer, é uma barbaridade. O Brasil precisa, sabe, uma nova ordem de pensamento, há necessidade de muita reflexão, sabe, de procurar o governo, que é o nosso representante, colocar lá dentro pessoas competentes. Entendeu? Sabe, colocar a secretaria, os secretários, os ministros, entendeu? Com capacidade técnica suficiente para fazer uma boa gestão. Fazendo isso, os custos diminuem. Do jeito que está, a gasolina desse jeito que está. Quer dizer, acaba ficando uma barbaridade para você fazer essa gestão toda. Então, acho que passa muito pela gestão pública, e a população tem a responsabilidade, agora no momento que se aproxima aí, de procurar escolher gente de melhor qualidade. Vou agora até Araraquara. Gustavo Matar, professor de Administração Pública da Unesp. Professor, a região, macro-região, anda perdendo já há algum tempo representação política. E ela anda isolada politicamente. É um fator que ajuda essa falta de representação na hora de conversar para valer com as concessionárias que estão administrando as rodovias? Sem dúvida. Essa falta de representatividade, né? Então, um papel tanto de negociar como também de fiscalizar, né? De ter essa proximidade, né? Uma ligação entre a população e ali a administração pública. Então, a gente perdendo essa representatividade, a gente dificulta muito o nosso diálogo aí. Outro ponto interessante dessa diminuição da representatividade é que você também, de certa forma, dificulta mais sair desse modal só rodoviário, né? A gente percebeu com a crise da greve dos caminhoneiros como o Brasil está dependente das rodovias, né? E dos caminhões também, né? Então a gente, com uma baixa representatividade na macro-região, né? No cenário aí nacional, a gente não consegue trazer outras alternativas de transporte aqui para a nossa região. Araraquara investiu mais de 8 milhões no aeroporto, que está desativado para linhas comerciais agora. A gente teve uma promessa de um trem-bala que ligaria a região aqui com Campinas, né? Chegaria até o Rio de Janeiro, que não ocorreu. Então, cada vez mais você fica dependente ali, tanto da gasolina, do diesel, como também do modelo rodoviário e vai junto aí também o pedágio, né? A gente realmente acaba levando esse custo, né, que os colegas falaram do custo do Brasil, porque não tem alternativas, outros modais de alternativas aí. Boa Sertãozinho, Aparecido Luiz, presidente do SEISE. Aparecido, as concessionárias argumentam que o aumento foi pequeno no preço do pedágio, mas, do outro lado, estão cobrando agora
reajuste ou ajuste quanto a motociclista vai pagar para valer. Se não bastasse isso, os carros estão com as placas anotadas. Está aí, na região que vai para a sua cidade. Afinal de contas, o que querem essas concessionárias? Olha, na verdade, dá-se a impressão de que elas não têm uma concessão, e sim, elas são donas da rodovia. Para você ter uma ideia, onde se passa aí uma rodovia, as marginais, as prefeituras não têm mais autonomia sobre as marginais. Uma placa de trânsito você não pode mexer sem falar com a concessionária. Ou seja, como você disse, é um custo pequeno, é um aumento pequeno, mas este pequeno vai ficando muito grande, principalmente entre Sertãozinho e Ribeirão Preto, que no meu ponto de vista é praticamente uma avenida ligando as duas cidades. E você também não pode passar ali por Dumont, porque já fizeram um pedágio ali em Dumont também, para evitar aí que o trânsito fosse todo passado dentro da cidade de Dumont. Então, ou seja, é uma complicação que os próprios motoristas vêm enfrentando para se esquivar destes aumentos, mas na verdade não tem jeito. Na verdade, o único jeito que nós vemos aí é realmente essa ideia de ter uma representatividade política para que possamos ter voz. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o representante da Convention Visitors Bureau, Márcio Santiago, em Araraquara, o professor de Administração Pública Gustavo Matar e em Sertãozinho, o presidente do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, Aparecido Luiz. Golfeto, tudo aquilo que nós ouvimos remonta a gente pensar uma coisa errada na cobrança do pedágio. E tem alguma coisa para ser discutida não só na esfera econômica, mas na esfera política. Com quem vamos conversar? Olha, você conhece o dono das concessionárias? Mas a realidade é o seguinte, o que é um pedágio? É um preço, uma tarifa, um preço público, uma tarifa. É correta a cobrança, do ponto de vista teórico. Por quê? Quem usa uma estrada, paga. Quem consome energia elétrica, paga. Quem consome água e esgoto, já quando a casa está vazia, não paga. E daí é uma realidade que, às vezes, a tarifa acaba escondendo o fato que precisa de ser devidamente analisado. O que acontece de errado com o pedágio? Ele foi criado no final dos anos 90, pouco antes do final dos anos 90, pelo governador Mário Covas. E o que representa? O usuário que pagava o ICMS e que tinha embutido nesse pagamento o uso das estradas, passou a pagar pedágio, ter estradas melhores, mas na verdade pagavam, continuou pagando mesma quantidade de ICMS. Quase em direito tributário chama bis in idem, paga duas vezes a mesma coisa. Tudo aquilo que a população de São Paulo, no interior e na capital, tem recolhido a mais de ICMS, a soma dos pedágios deve reduzir a alíquota de ICMS para se pagar a quantidade correta de ICMS mais os pedágios. Ou então, precisa eliminar os pedágios e o Estado voltar a pagar, a manter as rodovias em condições de uso, com redução no número de acidentes, como acontece atualmente, mas sem pagar o pedágio devido como se paga. Porque senão nós aumentamos o custo Brasil e do lado de São Paulo. Quando houve o aumento fantástico do custo, nós tivemos três revoluções, duas delas políticas, que São Paulo perdeu. Perdeu em 30 e perdeu em 32, mas ganhou a Revolução Econômica, que foi a criação do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, e do campus da USP, no ano mais ou menos 1934. A partir daí, São Paulo perdeu as revoluções econômicas, políticas, mas ganhou a realidade econômica através da ciência. Tanto que o lema da USP é Ciência Vinces.
vencerás pela ciência. E esse é o fundamental. A partir daí, São Paulo conseguiu uma revanche, uma vingança e voltou à hegemonia econômica do país, sem a hegemonia política, que foi a punição por ter perdido a Revolução de 30, quando ele tinha o governador eleito, e a de 32, que foi a Revolução Política de 32. Agora nós temos um outro perigo. Nós vivemos talasso. Talasso tessalon, em grego, é mar. Napoleão Bonaparte dizia que a geografia é a mãe da história. Nós precisamos entender a realidade marítima para verificar que o centro de gravidade da economia do mundo, que foi até o século XV, centrada no Mediterrâneo, tanto que os romanos chamavam de Mare Nostrum, o nosso mar, o mar do Império Romano, passou a ser, do século XVI até o século XX, do Atlântico. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos os países, Argentina, Uruguai, tinha no Atlântico o poderoso aliado para o seu desenvolvimento. Mas acontece que atualmente está indo para o Pacífico. O presidente Barack Obama, já alertado para isso, no tempo que estava no segundo mandato da presidência dos Estados Unidos, ele deixou claro, os Estados Unidos também são um país do Pacífico. Bom, São Paulo está distante, muito distante. Como é que ele conseguirá uma nova revolução tecnológica que, no fundo, objetiva, a base de tudo, reduzir custos, que, aliás, é a pergunta que se responde em economia. Quanto custa? São Paulo precisa continuar tendo o binômio empreendedor mais cientista para dar a volta por cima e conseguir neutralizar o efeito da transferência do centro de gravidade da economia internacional do Atlântico para o Pacífico, porque está visível o desenvolvimento do Pacífico. Os estados que mais estão desenvolvendo economicamente são Goiás, Tocantins e o Mato Grosso, Roberto. Nitidamente desenvolvendo mais que São Paulo. São Paulo está perdendo em termos de custo. A nossa região metropolitana, o centro de gravidade da economia paulista, está vindo para o interior. Em 4 regiões principalmente. Não por ordem. Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto. Algumas cidades são mais dinâmicas até que essas, mais que São José dos Campos, mais que Ribeirão Preto. Rio Preto, São José do Rio Preto, mas a região de Rio Preto não tem a riqueza que tem a região de Ribeirão Preto. A região de Ribeirão é muito mais rica do que a de Rio Preto, embora Rio Preto seja até, sob certos aspectos, até mais cidade do que Ribeirão Preto. Mas acontece que não tem o dinamismo, e esse dinamismo poderá ser neutralizado com a ida do desenvolvimento para aquilo que os gregos chamavam de talasso tessalon. Quando nós lemos Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, o que a Bíblia tem com isso? Tessalonique, quer dizer, vitória marítima. Nike é a deusa grega da vitória. Vai para os Estados Unidos e chama Nike. Um povo que quer ganhar todas tem uma deusa quase como paraninfa, como padroeira, Nike. E Tessalon, mar. Então, Tessalônica quer dizer vitória marítima. E a vitória marítima só será para os estados do norte. Quem foi aliás, os 2 estadistas que conseguiram ver o futuro foram Getúlio Vargas e, fundamentalmente, o presidente Juscelino Kubitschek, que acabaram preparando, como João Batista preparou os caminhos de Cristo, eles acabaram preparando o caminho do desenvolvimento do Brasil rumo ao oeste, porque todo o desenvolvimento estava no leste. Agora, dirigido ao oeste, o Brasil pode, com a tecnologia de São Paulo, aliada à tecnologia dos estados do oeste, principalmente na área do agronegócio, Roberto, dar a volta por cima e voltar a ter um país em nível de desenvolvimento que deixou de ser por falta de custo. É preciso, só para concluir, que a região metropolitana de Ribeirão Preto pode ser apunhalada nas costas se porventura o pedágio continuar aumentando com outros custos. O que é uma região metropolitana? É uma área que precisa ter soluções compartilhadas. A realidade, no fundo, é que a cada município tem que entender que é ligado para outro, perto de outro, Ribeirão com Dumont, Ribeirão Preto com Araraquara, Araraquara com São Carlos, uma espécie de ruas que acabam unindo no sistema viário cidades que se transformam em bairro de uma região completa. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço muito sua colaboração, Roberto. Bom domingo para você. A você também, obrigado, Golfeto. Roberto. Obrigado. Até mais.